É por isso que eu creio e é por isso que eu professo sempre aquilo que eu creio e jamais fico decepcionado. E a salvação, que era algo impossível para os seres humanos, de ser conquistada, de ser adquirida por outros meios, que não fosse crendo em Jesus Cristo. Pois lá em 2 Coríntios, Paulo diz: eu criei, por isso eu falei, crendo e professando, e jamais me decepcionando. Carta de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 10, versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. É por isso que eu creio e é por isso que eu professo sempre aquilo que eu creio e jamais fico decepcionado, jamais fico envergonhado, quando o meu procedimento é o procedimento que é compatível às recomendações das Sagradas Escrituras. O Salmo 49 diz que se todos os quase 8 bilhões de seres humanos que habitam sobre a terra hoje, o salmista diz que se todos nós juntássemos todos os nossos tesouros, ajuntássemos todas as nossas fazendas e tentássemos resgatar a alma de um homem só, nós iríamos à falência, cessariam todos os nossos recursos, esgotariam todos os nossos recursos, porque o salmista diz no Salmo 49 que a redenção de uma alma é caríssima, só Deus pode pagar. E a Bíblia diz que aprove a Deus arquitetar um plano que finalizasse, que resultasse na nossa salvação. Aprove também ao Senhor Jesus Cristo entrar como um sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus, para que nós fôssemos salvos. E a salvação, que era algo impossível para os seres humanos, de ser conquistada, de ser adquirida, por outros meios, que não fosse crendo em Jesus Cristo de todo o coração e confessando a Ele como Senhor absoluto das nossas vidas, confessando a Ele como único e suficiente Salvador das nossas vidas, se a salvação, que era algo impossível de ser adquirido, foi conquistada por nós, crendo e professando, todas as demais coisas que Deus providenciou para nós e que nós também julgamos ser impossíveis de serem conquistadas, se nós procedermos da mesma maneira que procedemos para conquistarmos a nossa salvação, para adquirirmos a nossa salvação, certamente os resultados serão os mesmos. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós temos habitando dentro de nós o espírito de fé. E tendo esse espírito de fé, nós precisamos crer e precisamos confessar com a nossa boca aquilo que cremos. Pois lá em 2 Coríntios, Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Então, todas as vezes que eu creio, eu também preciso falar aquilo que eu creio. Observaremos aqui um último texto, no Evangelho segundo narrou Lucas, em seu capítulo 8, versículo 48, diz assim: e ele lhe disse, ou seja, Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. As Escrituras dizem que Jesus Cristo operou um milagre de cura na vida de uma mulher que padecia há mais de 12 anos de um fluxo de sangue. Mas como essa mulher conquistou essa cura? Como essa mulher alcançou este milagre? Quais são as chaves? Quais foram os princípios? Quais foram as regras que ela seguiu que levou ela a conquistar este milagre? Exatamente o que está nas Escrituras. Crer com o coração e confessar com sua boca. As Escrituras dizem que esta mulher padeceu com esse fluxo de sangue por mais de 12 anos. As Escrituras também dizem que ela esgotou o seu cofre, ela esgotou as suas finanças, gastando com médicos, gastando com a medicina, e ela não conseguiu obter a sua cura. Mas quando ela ouviu falar que Jesus Cristo estava curando, Jesus Cristo estava libertando, restaurando vidas, ela arquitetou um plano no seu coração. Ela creu que Jesus Cristo poderia curá-la.
Ela creu que Jesus Cristo poderia restaurar a sua saúde, restaurar o seu corpo físico. Após ter crido assim, ela saiu da sua casa, proferindo com a sua boca: se eu tão somente agora, depois de ter crido nele, se eu tão somente for até ele, tocar na hora dos seus vestidos, eu receberei a minha fé. E as Escrituras dizem que ela sai da sua casa crendo que Jesus Cristo a curaria. Ela se dirige até onde ele estava, ela toca nas suas vestimentas e ela obtém a sua cura instantaneamente, imediatamente. Meu querido, proceda segundo as Escrituras, comece a agir segundo as Escrituras e os impossíveis te serão concedidos e as respostas das quais você tanto deseja obter lhe serão concedidas. É por isso que eu creio. E é por isso que eu professo o que eu creio. E é por isso que dificilmente eu fico decepcionado todas as vezes que o meu procedimento é segundo as Escrituras. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.